Olá, nós somos o grupo 5 de iniciação científica do segundo período do curso de medicina da Univangélica, e esse trabalho se trata de uma mini revisão integrativa da literatura com o título Efeitos adversos e fatores de risco associados ao uso contínuo de contraceptivos orais. O grupo é composto por mim, Karine Silva Santos, Isadora Leal Sampaio, Milena Dourado Boaventura, Milena Rodrigues Costa, Rafaela Nascimento Nunes e foi orientado pela doutora Léa Rezende Moura. A sexualidade está em constante desenvolvimento, de acordo com a época e o meio social. Os contraceptivos hormonais reduziram a taxa de fecundidade e permitiram a prática do sexo seguro por prazer, e não apenas para se ter filhos. Esses anticoncepcionais podem ser combinados ou podem conter somente o progestógeno, conhecido como mini-pílula. A atuação desse medicamento consiste no bloqueio do pico do hormônio luteinizante, mudanças no endométrio, alterações no muco cervical, transformações no peristaltismo da tuba uterina e alterações da resposta ovariana às gonadotrofinas hipofisárias. O uso contínuo de contraceptivos orais pode gerar efeitos adversos como aumento do risco de câncer, doenças tromboembólicas, alterações no metabolismo dos lipídios e carboidratos e hipertensão arterial. A utilização inadequada, dosagem, metabolismo, tempo de uso e a falta de individualização dos medicamentos podem ser a causa. Logo, o uso de contraceptivos deve ser prescrito por profissionais, pois sem orientação adequada, sua eficácia se torna baixa e aumentam-se os efeitos colaterais. O objetivo dessa mini-revisão é discorrer e destacar os efeitos adversos e os fatores de risco relacionados ao uso contínuo de anticoncepcionais. A metodologia utilizada para a criação dessa mini-revisão integrativa da literatura foi a pesquisa de artigos científicos fundamentados na seguinte pergunta norteadora: quais os efeitos colaterais e as alterações fisiológicas relacionadas ao uso contínuo de anticoncepcionais? Foram feitas pesquisas com a utilização dos descritores em ciência de saúde, anticoncepcionais, saúde da mulher, libido, efeitos colaterais e reações adversas relacionadas a medicamentos, com a utilização do booleano AND nas seguintes plataformas de base de dados: o Scientific Electronic Library Online, a Cielo, o Electronic Journal of Pharmacy, a Associação Catarinense de Medicina, ACM, e a US National Library of Medicine, o PubMed. Os critérios de inclusão para os artigos selecionados foram de data de publicação entre 2016 e 2019, com disponibilidade do texto na íntegra e idioma em português. Além disso, os critérios de exclusão foram a não compatibilidade com a questão norteadora ou com a finalidade da pesquisa, além da exclusão de artigos que eram revisões da literatura. Com a análise dos critérios de inclusão, exclusão e utilização dos descritores em ciência, foram escolhidos 5 artigos para compor essa mini revisão da literatura. O resultado demonstrou que a principal causa para o uso e a indicação do contraceptivo oral foi para regular hormônio, tratar acne, endometriose e evitar principalmente concepções. No entanto, a literatura também mostra o relato de variados efeitos adversos associados ao uso de anticoncepcionais, principalmente os hormonais combinados, sendo esses os mais pontuados como a cefaleia, o aumento de peso, edema, diminuição do libido, dores na mama e entre outros, que todos eles vão depender majoritariamente do organismo de cada indivíduo, o seu tempo de uso e a sua dosagem hormonal de cada medicamento. Logo, são esses efeitos o motivo da maior prevalência para a mudança do fármaco utilizado,
e a segunda principal causa para o seu interrompimento. Em nossa discussão, o artigo de Marcelo, publicado em 2017, apresenta que a maioria das mulheres que utilizam anticoncepcionais orais desconhece esses efeitos colaterais que eles podem causar. Em contraposição, o artigo de Borges, feito em 2016, com estudantes da área da saúde, evidencia que, em acadêmicos da medicina, quanto maior o seu tempo de graduação, maior o conhecimento dessas com relação aos efeitos colaterais associados ao contraceptivo. Assim, demonstra a importância de conhecer as contraindicações e os possíveis males que o medicamento pode causar por sua composição. Dessa forma, a composição medicamentosa envolvendo as diferentes gerações, como a primeira, a segunda, a terceira e quarta geração, e a sua combinação hormonal, influencia diretamente a predominância desses efeitos colaterais, visto que no artigo de Sturck, publicado em 2016, demonstra que 59,15% das mulheres que fazem uso de contraceptivo hormonal oral da terceira geração apresentam o risco de formar trombose 2 vezes maior do que os contraceptivos de segunda geração, sendo a principal diferença entre elas o seu tipo de progesterona utilizado na sua composição. Além disso, foram considerados alguns fatores de risco com potencial de aumentar as chances de efeitos adversos com o uso de anticoncepcionais, como hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade, enxaqueca e histórico de tromboembolismo. Sendo que as usuárias de contraceptivos hormonal combinado possuem maiores chances de desenvolverem infarto agudo do miocárdio e trombose venosa profunda, que podem ser desencadeados pela excessiva quantidade de proteína C, fatores de coagulação e diminuição na quantidade de anticoagulantes. Dessa forma, ocorre uma restrição para a recomendação de anticoncepcional para mulheres com esses históricos de doenças, incluindo também tabagistas, mulheres acima de 35 anos, com doenças hepáticas e câncer de mama. Sendo assim, evidencia a necessidade dos profissionais de saúde realizarem uma triagem para a prescrição correta antes que os pacientes comecem a utilizar contraceptivos orais, contendo assim uma avaliação histórica do paciente, pressão arterial e a sua análise periódica para prever as condições de risco. Ademais, o estudo mostra que 6,62% das entrevistadas acreditam que o uso de anticoncepcionais previnem as DSTs, e outras, mesmo sabendo da não prevenção, optaram por não utilizar preservativos, alegando ter somente um parceiro ou não sentirem necessidade. Logo, o aumento do uso de contraceptivos acarreta em um decréscimo no uso de métodos que evitem as DSTs, tornando-as um fator de risco. Em relação aos riscos que as mulheres correm em não usar preservativos durante uma relação sexual, apresentam comprometimentos físicos e mentais, como relações sexuais em idade precoce, gravidez indesejada e DSTs. Diante do que for falado, é então perceptível que muitas mulheres elas não sabem dos efeitos colaterais e riscos que o anticoncepcional pode causar. E o surgimento de edema, amenorreia, diminuição da libido, causam o abandono do método. Isso se dá pelo fato do organismo de cada mulher ser individual e, consequentemente, tanto a dosagem quanto a composição do anticoncepcional deve ser adequada à particularidade de cada mulher, e isso evidencia o papel do acompanhamento médico e da prescrição correta. Além disso, alguns fatores, como a obesidade, histórico de tromboembolismo e hipertensão, devem ser fatores cruciais de serem observados na determinação da medicação correta para as mulheres, porque esses fatores contraindicam o uso do anticoncepcional por aumentar o risco de reações adversas.
As referências usadas nessa mini revisão integrativa da literatura podem ser acessadas por meio desse QR Code. Muito obrigada pela atenção.